bem-vindos mais uma vez ao Espaço do Evangelho. Férias é bom, mas acaba, né? Então, estamos aqui nós novamente voltando ao nosso Mediunidade Evangelho no Café, estudando o livro dos Médiuns. São todos muito bem-vindos. Então, vamos nos preparar para podermos começar ou recomeçar os nossos estudos. Então, vamos assim nos tranquilizando, acalmando a mente e o coração, colocando o nosso pensamento aqui neste momento. Nossos anjos da guarda, nossos mentores nos envolvem, nos tranquilizam, nos acalmam, assim como nós nos entrelaçamos amorosamente com toda a espiritualidade que nos auxilia nesse estudo, para que tudo possa transcorrer em paz, em harmonia, e nós elevamos ainda mais os nossos pensamentos, saudando a todas as fraternidades que estejam conosco, nos auxiliando. Ismael, esse anjo amigo, que possa iluminar a nossa mente, nos inspirando aí nas melhores palavras e reflexões, para que todos possam encontrar entendimento. Maria, que aquece os nossos corações. Jesus, nosso mestre, que está conosco mais uma vez. Obrigada, mestre. E ele nos leva até Deus, nosso Pai, nosso Criador, aonde agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, para nos melhorarmos, para crescermos, para evoluirmos. Gratidão. E que nós possamos, sob suas bênçãos e sua luz, dar início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus, e vamos recebendo com muito carinho o Marcos, o nosso convidado de hoje. Olá, muito boa noite, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela confiança e pela oportunidade de trabalho em nome de Jesus. É sempre uma alegria para mim muito grande participar desse programa e como em todas as ocasiões que eu tenho a oportunidade de fazer uma palestra, de dar uma aula, eu fico muito grato, com muita sinceridade eu falo isso, porque eu estudo novamente, não é, alguns pontos da doutrina que a gente acaba vendo uma vez e, de repente, se não tem essa oportunidade, não vê de novo. E é uma falha nossa, porque o estudo constante deveria fazer parte, né, do nosso dia a dia como espíritas aí. Mas, como eu disse, é muito bom participar. Hoje nós vamos continuar, então, a falar sobre a formação dos médiuns. Como a gente está voltando das férias, né? Esse é o primeiro programa depois de alguns dias aí de descanso, vamos recapitular o que foi falado na última aula. O livro dos médiuns, ele é formado por duas partes, né? A segunda parte que vai tratar das manifestações espíritas. Nós já estamos aí no capítulo 17, que fala sobre a formação dos médiuns. Na aula anterior, então, nessa última antes das férias, foram vistas as primeiras questões, né, deste capítulo 17, e onde o Kardec vai tratar do desenvolvimento mediúnico. E é interessante a gente ver um fato histórico, né, dessa abordagem de Allan Kardec, porque ele deu muita atenção principalmente ao desenvolvimento da psicografia, né, que era a mediunidade mais utilizada e diria até mais conveniente na época dele, porque é aquela mediunidade que mais se presta aos estudos, né, aquele sistema de perguntas e respostas que ele fazia. Então, ele começa tratando do desenvolvimento da psicografia. E aí a gente vai, então, acompanhando aí uma série de perguntas, né, que ele vai fazendo, as respostas dos espíritos. Ao contrário do livro dos espíritos, que ele coloca na forma de perguntas e respostas, ele pergunta aos espíritos, recebe as respostas, mas ele vai apresentando no livro dos espíritos em forma de itens, tá? E aí ele mesmo, né, faz a redação e vai discorrendo. Um ou outro caso particular, ele vai se servir da resposta literal dos espíritos, tá? A gente chega, então, no item 208, que é o nosso assunto de hoje, né? Nós vamos falar aí dos itens 208 ao 213, tá? E o que vai tratar, então, esses itens 208 e 213? Recordando, ele estava tratando do desenvolvimento da mediunidade de psicografia, e aí ele começa, então, vamos dizer assim, falando um alerta, né? Colocando um alerta para o candidato a médium, não é? Ele diz que as pessoas têm procurado
processos para a formação de médiums, como se tem procurado diagnósticos, é assim que ele escreve no item 208, né? Ou seja, uma pessoa que vai no médico, ela tem uma determinada doença, ela busca um diagnóstico para aquilo que está sentindo. E então, quem quer desenvolver a sua mediunidade, busca um processo para saber também como que isso vai acontecer com ela, não é? Mas é importante a gente citar que na mediunidade, como em toda a doutrina espírita, não existe receita de bolo, não é? Aquilo que a gente vai aconselhar ou sugerir para um médium, de repente não vai servir para um outro médium, não é? Seria a mesma coisa, por exemplo, que as pessoas que leem o livro Nosso Lar, o best-seller de André Luiz, ou que assistem o filme, que foi um blockbuster de bilheteria também, não é? Achar que todo mundo que desencarna vai passar pela experiência do umbral igual André Luiz passou, vai acabar numa colônia de Nosso Lar idêntica àquela que André Luiz vive, não é? E que vai acontecer tudo igualzinho. Não acontece tudo igualzinho. O livro Nosso Lar, ele é importantíssimo dentro da história do espiritismo, não só do Brasil, mas do mundo, porque ele vem revelar uma face, não é? Até então desconhecida ou pouco conhecida para os espíritas. Mas não significa que vai acontecer exatamente igual com todo mundo. Não tem receita de bolo. O desenvolvimento mediúnico é a mesma coisa. Então, apesar de Kardec apresentar aqui uma série de sugestões, elas não precisam acontecer em ordem, não precisam acontecer todas, e de repente não precisa acontecer nenhuma dessas. A mediunidade vai eclodir na pessoa de uma forma completamente diferente do que está acontecendo aqui, não é? Por quê? Esse tipo de desenvolvimento que o Kardec propõe aqui no Livro dos Médiuns, ele era adequado à época dele, 1860, mais ou menos, tá? O que Kardec recomenda? Que o médium psicógrafo, então, se recolha, não é? Se concentre, e na própria casa, ele não fala aqui em centro espírita, ele não fala em curso de mediunidade, nem se pensava nisso naqueles tempos, não é? E aí pega lá folhas de papel, pega lápis ou pena, ó, né? Na época era caneta tinteira, era pena, né? A vontade do médium pega ali e então fica durante alguns minutos em silêncio, em concentração, para ver se o braço se mexe, se vai haver algum traço no papel, alguma coisa, tá? E então Kardec vai discorrendo sobre esse método de desenvolvimento mediúnico, dizendo que a fé religiosa não é imprescindível, há casos de médiuns que são completamente descrentes em termos de religiosidade e que, de repente, começam a escrever, não é, com uma velocidade incrível sobre assuntos que desconhecem, comprovando que a mediunidade não tem nada a ver nem com moral, nem com crença, mas é um aspecto orgânico, não é? Do ser humano, né? E aí Kardec continua dizendo que em alguns médiuns essa mediunidade vai se desenvolver muito rápido e logo eles vão estar escrevendo textos longos. Em outros, eles vão obter apenas garranchos, traços, respostas curtas como sim ou não, não é? E vai falar até do capricho da letra, pode ser que a letra seja ininteligível, com o tempo ela vai se aprimorando, conforme vai afinando a sintonia do espírito comunicante com o médium. Enfim, Kardec vai falando de todos esses processos, não é? E ele chega num ponto que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção aqui, não é? No item 211, ele diz que o escolho, ele é uma palavra que aparece em algumas traduções, escolho é dificuldade, obstáculo, né? Então, a dificuldade que a maioria dos médiuns encontra quando estão principiando no seu desenvolvimento mediúnico é o de serem assistidos por espíritos inferiores, não é? E aí, se eles acabam criando um laço fluídico com esses espíritos, às vezes fica muito difícil desembaraçar-se deles, não é? Então, por que eu acho que isso é importante a gente falar? Porque tem alguns espíritas que dizem que os cursos de mediunidade eles não são imprescindíveis para o desenvolvimento da mediunidade e que o médium pode se desenvolver em qualquer lugar. Eu concordo com a primeira parte da questão, não é? Os cursos não são imprescindíveis, porque um curso de educação mediúnica, que a gente vai encontrar nos centros espíritas sérios, nas federações estaduais sérias, não é? Ele não vai fazer a mediunidade aparecer na pessoa. Não é como um curso, sei lá, por exemplo, de mecânica, que alguém faz aquele curso e no final dele vai aprender a consertar um carro.
não é? Não é assim, eu faço uma faculdade de engenharia, eu curso uma faculdade de medicina e no final desse processo todo eu vou aprender a calcular um prédio, eu vou aprender a fazer uma cirurgia num doente, alguma coisa assim. Isso são cursos que vão direcionar formações específicas. O curso de educação mediúnica, ele não serve para a gente aprender a ser médium, ele serve para aprendermos a educarmos a nossa mediunidade, a lidarmos com ela, a sabermos reconhecer o que está acontecendo conosco de uma forma que nós sejamos instrumentos úteis para a espiritualidade. Porque lá no comecinho do Livro dos Médiuns, o Kardec diz, sob orientação dos espíritos, que todos nós somos médiuns. À medida que nós nos deixamos influenciar pelos pensamentos dos desencarnados, pelos pensamentos dos próprios encarnados, não é? Quando nós pensamos na mesma sintonia, nos atraímos por vibrações semelhantes. Então, somos todos médiuns, estamos interpretando pensamentos de outrem, não é? Então, somos todos médiuns. O médium, dentro da doutrina espírita, é aquele médium ostensivo, apesar de todos sermos médiuns, aquele que ostenta, então, a sua mediunidade, não é? Que dá as comunicações pela fala, pela psicografia e outros tipos, mediunidade de cura, etc. Tal. Esses que são os objetos de estudo do espiritismo, então. Quando a gente fala em curso de educação mediúnica, esses cursos vão ajudar as pessoas a reconhecerem esse processo que está acontecendo com elas, né? Não à toa, o Edgar Armon, que foi um trabalhador valiosíssimo e incansável da Federação Espírita, da Aliança Espírita, não é? Ele desenvolveu um método que é aplicado nas escolas mediúnicas chamado de PASSEM, não é? PASSEM são as letras, não é, que formam uma sigla. O P de... Perdão, eu me engasguei aqui, né? O P de percepção, quando nós vamos perceber os fluidos daqueles espíritos que estão se aproximando, não é? O A de aproximação, então vamos reconhecer fluidos bons, fluidos maus, vamos possivelmente com o passar do tempo e com a aquisição da experiência, identificar o espírito. O C de contato, passem, P-A-C de contato, não é? Vamos estabelecer contato com esse espírito. E de envolvimento, então vamos ter esse envolvimento mediúnico. Como que isso acontece? Expansão perispiritual, detalhes que a teoria do espiritismo vai explicar, não é? E o M, finalmente, do passem, a manifestação, como ela é dada. Quando o médium está numa escola mediúnica, ele aprende a identificar cada um desses processos, não é? Então, ele não vai resvalar num risco desses que o Kardec coloca aqui no item 211, que é ser assistido por espíritos inferiores no desenvolvimento da sua mediunidade. Isso é muito importante. Aquele médium que hoje ainda quer se desenvolver em casa, ele pode se desenvolver. E se ele tiver a mediunidade latente no organismo dele, ele vai se desenvolver. Mas isso vai acontecer com mais segurança se ele participar de uma escola mediúnica, não é? E o interessante disso tudo é que ninguém pode chegar num centro, ou pode, mas não vai ser admitido, não é? A pessoa não será admitida num curso de educação mediúnica sem ter passado por outras escolas antes. Dependendo de cada centro espírita, as nomenclaturas podem ser diferentes, mas a pessoa vai fazer, no mínimo, um curso básico, não é? Onde vai estudar o Livro dos Espíritos, aprender a teoria espírita, vai depois, hoje a Federação Espírita já colocou como aprendizes do Evangelho condição preliminar para fazer o mediúnico. Então, ela tem que fazer um básico, tem que fazer o aprendiz do Evangelho para fazer geminar no seu coração o amor de Jesus, não é? Que ele tinha por nós, que nós devemos ter por todos, para aí ele ir preparado com a teoria e com o coração alicerçado no amor para a sua tarefa mediúnica. O curso mediúnico seria o terceiro, então. E quando a gente faz um curso mediúnico desses, a gente percebe que no desenvolvimento mediúnico são tomadas todas as providências para incentivar ações de natureza intelectual, moral e técnica, né? A natureza intelectual vai fazer com que o médium se conscientize da importância de estudar a doutrina, para saber o que está acontecendo com ele e entender todo o processo mediúnico. A ação de natureza moral vai levar o médium a evangelizar-se. E isso é muito importante, porque
a mediunidade independe da moral. Uma pessoa de mau caráter pode ser médium, não é? Só que o médium que tem a sua mediunidade baseada no Evangelho e nos ensinamentos de Jesus, ele fica, vamos dizer assim, mais protegido do ataque, das armadilhas que a vaidade, o orgulho, os interesses materiais podem lhe causar, não é? Então, você ter uma mediunidade sem Jesus fica à mercê de tudo isso. E uma mediunidade com Jesus vai fazer com que você se robusteça moralmente e fique mais preparado para o desempenho da sua atividade mediúnica, não é? E a ação técnica que é desenvolvida, ela vai orientar e ajudar o médium a servir com eficiência e autocontrole de tudo que acontece com ele, tá? E finalizando, então, todo esse ciclo, não é? De intelectualidade, moral e técnica, é muito interessante que a gente vai de encontro ao tríplice aspecto da doutrina, que qual que é? A doutrina é filosófica, religiosa e científica. Na hora que a gente fala que o médium tem que prestar atenção no aspecto intelectual, que ele tem que estudar, eu estou cumprindo o conceito filosófico da doutrina. Na hora que eu digo que o médium tem que prestar atenção na sua moral, eu estou cumprindo o aspecto religioso da doutrina. E na hora que eu digo que o médium tem que se aprimorar tecnicamente, eu estou indo de encontro ao aspecto científico da doutrina. Então, tudo isso é muito importante para a gente ser um instrumento útil para a espiritualidade. Porque, como eu disse, como Kardec disse, mediunidade todos nós temos. O desenvolvimento dela é uma consequência daquele que tem o papel, então, de eclodir a sua mediunidade e para ser útil aos seus semelhantes, ser útil aos espíritos, ser útil à humanidade, não é? Quando nós vemos no dicionário o significado do termo desenvolver ou desenvolvimento, a gente vai encontrar o seguinte: desenvolver é dar seguimento, ampliar, fazer crescer, tornar mais forte, fazer progredir, ou seja, pegar a faculdade mediúnica que estava em estado bruto numa pessoa, essa faculdade já existe nela, e através do desenvolvimento mediúnico, ela brota com proveito. Eu acho que esse é o detalhe que deve chamar a nossa atenção aí, não é? Ser médium para quê? Ser médium para quem? Ser médium com que proveito? E aí, então, a gente vai chegar no último item, que é o 213 aqui da dissertação de Kardec. Ele vai dizer o seguinte, onde é que estamos aqui? Ele vai dizer que quando a pessoa passa por todo esse processo de desenvolvimento mediúnico, ela vai aos poucos amadurecer a mediunidade e vai chegar num ponto que a experiência vai fazer com que a coisa se conduza, não é, por si mesma, a roda vai girando por si mesma, não é? E ele diz o seguinte assim, ó: a experiência revelará na prática alguns pormenores que seria inútil tratar aqui. Então, o próprio Kardec admite, ele está dando um roteiro, ele está dando uma lista de sugestões, só que como cada caso é um caso, e eu falei numa linguagem mais popular aqui, não existe receita de bolo, cada um vai ter a sua mediunidade desenvolvida de uma determinada forma, não é? E a escola mediúnica, na minha opinião, na minha modesta opinião, aliás, ela é muito importante para que o médium se desenvolva dentro dos conceitos do espiritismo, podendo servir com utilidade, com bom proveito aos espíritos que quiserem utilizar das suas faculdades. Então, eu acho que para a gente começar a conversar, né, estão apresentados aí os argumentos. Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa também, para a gente prosseguir. Eu acho que você toca num ponto importante, Marcos, que a gente tem que pensar da mediunidade, a gente classifica como impressão digital, né? Ela é única para cada um. Então, em cada um ela se manifesta de uma forma, o desenvolvimento é de uma forma. Eu não vou me classificar, eu tenho esta ou esta. Eu posso ter uma mistura, eu posso ter um caminho diferenciado, mas eu acho que o Kardec está tentando nos pontuar aí é essa questão de um balizamento, para a gente não sair muito fora dessa rota. Nós podemos, sim, a gente pode, mas é o que ele diz no final, né? A experiência vai nos conduzir. Às vezes eu
preciso passar por todas as coisas já sabendo que outros já fizeram e que não é um bom caminho? Eu posso, mas é necessário? É útil? Qual que é o propósito de eu passar por tudo isso? Então, tem questões que a gente pode utilizar a experiência de quem já conviveu com isso, quem já experimentou, já teve todas essas vivências e utilizar para nós, né? A gente sempre brinca, né? Se não volta lá, vai aprender a fazer o fogo, tudo de novo. Então, aproveita com a experiência de quem já fez e vai um passo adiante, porque a grande questão da mediunidade é o que você falou, é o propósito, é para quê? Para Uhum, quem? Qual a uhum. utilidade? Eu vou ficar nos descaminhos, me perdendo, dando vazão aí às sintonias não tão boas que eu vou com certeza colher, porque ele até cita para nós ali. Eu posso receber auxílio de um espírito, mas quem disse que é um bom espírito, como a moral não tem relação com essa questão de desenvolvimento, pode ser aquele que está a fim de se divertir, brincar com você, fazer uma série de questões que o médium se coloca à disposição e depois para se libertar desse vínculo, né? Não é tão Verdade, simples assim, e qual a vantagem, né? Então a gente tem que verdade. pensar com a cabeça bem ampla, é E uma aí, questão de caminhar no caminho mais seguro, eu acho, né? e aí entra um aspecto interessante, porque o desenvolvimento da mediunidade dentro de um centro espírita, seguindo uma linha já estabelecida, não é? Como você disse, a gente tem que aproveitar a experiência dos outros. Então, seguindo uma linha já estabelecida e segura, apesar de toda a segurança que a escola mediúnica pode proporcionar, ninguém está isento de ser ludibriado pelos espíritos, porque isso vai depender da intenção com que a pessoa esteja se dedicando ao trabalho mediúnico, não é? De repente, a gente pode pegar alguém que diz assim, eu quero desenvolver a mediunidade da psicografia, porque eu quero fazer livro igual o Chico Xavier, igual a Zíbia Gasparetto, tudo, eu quero ficar famoso. Às vezes a pessoa não quer nem ser rica, mas ela quer ser conhecida, quer que o nome dela vá para a capa dos livros, tal, não é? A partir do momento que ela começa a pensar assim, ela está alimentando um tipo de formação mental que vai atrair espíritos ambiciosos para perto dela, espíritos que também têm a vaidade, não é, o gosto pelo poder, o gosto pela demonstração, ou seja, espíritos orgulhosos. E aí, dentro mesmo do centro espírita, ela vai poder ser obsidiada por um espírito desse. Então, a intenção é tudo. Esteja na casa espírita ou esteja desenvolvendo sozinho no seu próprio lar, não é? Que não é recomendável, mas acontece. A pessoa está sujeita a isso. Você falou o ponto certo aí. Para que a pessoa está desenvolvendo, não é? Por quê? Ela quer desenvolver a mediunidade da psicofonia porque admira muito o Divaldo Franco, não é? Que quando era um pouco mais jovem fazia aquelas palestras, aqueles discursos eloquentes, tal, e ela quer fazer aquilo também achando que aquilo só depende do espírito. Não, depende do palestrante estudar também, né? O Divaldo é lógico que é super assistido pela espiritualidade, mas estuda bastante também, não é? O palestrante tem que estudar bastante também. Então é isso. Ou a pessoa quer servir, porque a gente vê o Chico Xavier, por exemplo, o lado midiático dele, né? Mais de 450 livros psicografados, não sei quantos milhões de exemplares vendidos, e alguns, ou pelo menos muitos, vamos falar assim, né? Muitos vão saber que ele não ganhou um centavo com nada disso, ele sempre doou os direitos autorais para diversas instituições espíritas, não é? E poucos vão saber do sacrifício que ele fazia para poder desempenhar. O Chico foi um espírito que veio com uma missão lindíssima e duríssima para a Terra, não é? Não é brincadeira a gente psicografar 450 livros. Ele varava a madrugada fazendo isso, não é? O Valdo Vieira, que durante alguns anos morou com ele e produziu algumas obras junto com ele, até e outras obras solo também, o Valdo Vieira não aguentou o ritmo do Chico. Não aguentou. Ele dizia, não é possível, esse homem trabalha de dia na profissão dele, chega de noite, vai para o centro, chega em casa do centro, psicografa, acaba a psicografia, passa a mensagem a limpo e vai na madrugada na máquina de escrever lá, tec, 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 tec. Eu não consigo dormir, eu não consigo descansar. É de domingo a domingo isso, né? Ou seja, o Chico é a parte, ele é um exemplo de disciplina mediúnica, mas quem quiser ser como o Chico tem que comer muito arroz e feijão, hein, não é? Porque não é fácil chegar aos pés dele, não. Não precisamos ser como o Chico, né? Mas qual que é a minha utilidade dentro da doutrina? Eu quero, o médium, o Chico dizia isso também, o médium quanto mais se apaga, mais
se sobressai a tarefa mediúnica dele. Então, eu sou médium, não é? Eu acho que algumas de vocês aí também são. O Marcos não interessa. O que o instrumento Marcos está proporcionando para a espiritualidade? Eu estou levando alívio para espíritos que precisam de consolo através de reuniões de desobsessão ou de esclarecimento, não é? Eu estou produzindo obras que possam levar esclarecimento para as pessoas através da minha psicografia, eu estou usando a minha psicofonia para consolar alguém. Exemplos que eu estou dando, não faço tudo isso, né, gente? Mas a gente vai vendo assim, né? Para que a gente quer desenvolver a nossa mediunidade? Achou o rumo, achou o norte, achou o objetivo, que a desenvolva dentro dessa orientação, então, que já existe aí há 150 anos, não é, pelo menos, e que as casas espíritas aprimoraram com o tempo. A gente não pode esquecer que a doutrina espírita é dinâmica, não é? O próprio Kardec deixou essa abertura. Aquilo que a ciência trouxer e estiver de acordo com a racionalidade, com o bom senso, e não for contra os princípios básicos da doutrina, o Espiritismo abraça. Então, vamos abraçar todos esses métodos novos que existem. Eu estou falando nisso com uma certa insistência, porque eu passei durante muito tempo em conflito com a direção da área educacional de um dos centros que eu trabalhei, que não queria adotar algumas coisas novas aí que foram sugeridas pela federação e tal. E a federação sugere por quê? Porque alguém tem uma ideia brilhante lá? E é assim? Não. A federação recebe a orientação do mundo espiritual. Quando ela sugere alguma coisa e passa para as casas que são afiliadas a ela, isso passou por todo um critério ali, às vezes de muitos meses, mais de ano, não é? E com confirmações de outros médiuns, de outros espíritos. Ou seja, quando você fica com resistência para aceitar isso, é aquela coisa do desapego, né? Você não quer largar o osso, você está agarrado naquilo que lhe dá segurança e tem medo, talvez, do que seja novo. Então, é preciso aceitar as novidades. E os cursos de educação mediúnica, que não são tão novidades assim, já existem há muitas décadas, não é? Mas eles, de vez em quando, mudam uma dinâmica de alguma coisa. Por exemplo, desde o ano passado, a federação está recomendando que ele seja feito após o aprendiz do Evangelho. Tem casa que fala assim, imagina, depois da pandemia, né? A gente perdeu o trabalhador, tem que botar médium dentro da sala de reunião, porque senão não vai ter reunião mediúnica. Mas calma, não precisa ter essa pressa. É melhor você ficar trabalhando com poucos médios e daqui a 2, 3 anos você ter novos médios que estejam bem alicerçados na doutrina, do que colocar 10 lá dentro que vão dar trabalho para a gente e para a espiritualidade depois. E muito mais para a espiritualidade, né? Porque um médium mal formado, indisciplinado, ele vai dar trabalho para a espiritualidade. Eu conheço médiums e apresentam, não é, de vez em quando, alguma coisa lá no centro e falam, olha, esse poema, que bonito, né? O poema é até bacana mesmo, traz uma mensagem legal e tal. E aí, como é que é? De quem que é o poema? Não, ó, eu escrevi, você escreveu, né? Você é psicólogo? Sou. Eu acordei de madrugada, assim, e o espírito falou, vai lá e pega lápis e papel. E eu fui na cozinha, sentei na mesa e escrevi. Gente, isso é uma mediunidade indisciplinada, não é? É ruim, é bom, cada um vai ter a sua vida particular, mas não deveria ser assim. O espírito que é sério, que vem com uma intenção séria, querer colaborar numa atividade mediúnica, não vai acordar o médio de madrugada para ele escrever. Não é? Vai ser dentro do horário da reunião, dentro do horário dedicado à psicografia, etc. Não é? Então, por isso é importante a gente tomar cuidado com as bases doutrinárias. Não adianta ter pressa na formação de um médium. Da mesma forma que não adianta ter pressa na formação de nenhum tipo de trabalhador. Imagina se a faculdade de medicina fosse feita em 6 meses, não é? Como que eu não me entregaria para uma cirurgia de um médico formado em 6 meses, não é? E por que a gente vai entregar uma coisa tão importante quanto a doutrina espírita para um médium aí que teve a sua mediunidade eclodida às pressas e já foi colocado dentro de uma sala de trabalhos ali para dar facilidade, para receber mensagens, enfim. Não é assim, não é? Pelo menos na minha opinião, não deveria ser assim. Só voltando no Chico Xavier, eu acho que ele tinha a disciplina, ele tinha o estudo, ele tinha principalmente a humildade, que se chamavam cisco, e o principal, a fé. Porque em tudo que nós estamos falando de disciplina, quando nós temos fé, a fé, nós vamos também tendo a moral, que é outro fator muito importante para que tipo de
de espírito nós vamos atrair. Eu não gosto de chamar espírito inferior. Eu acho que é espírito menos evoluído do que o outro. Porque não é porque alguém não estudou e o outro estudou que o que estudou é superior. Não. Então, eu acredito, eu acho que nos livros do Kardec se usou muito isso, mas qual foi a data que ele escreveu? Verdade. Então, vamos colocar perante hoje, né? E não chamá-los de inferior, porque não é porque nós somos humanos que nós somos superior às plantas, aos animais. Tem animais com muito mais moral do que muita gente. Então, eu acho que a questão da disciplina, do estudo e da fé é um conjunto para que aos poucos desenvolva a questão da mediunidade. E não adianta a insistência. É claro que é bom você estudar, mas não adianta você insistir todo dia que você, com um lápis na mão, com papel, que você não vai sair escrevendo. Então, tem muitos outros que não ficam fazendo tanto curso e tem uma mediunidade tão forte. É claro que não atrai espíritos com elevação, mas muitas vezes tem. Mas é aquilo que sempre, para mim, pelo menos, é me guiar muito no exemplo do Chico, da humildade dele, da disciplina dele, do estudo, da elevação. Eu acho que com todo esse conjunto que ah, você chega na moralidade, você chega a ter um conhecimento maior. Não me interessa ter psicofonia, psicografia, o que me interessa é o conhecimento e a fraternidade, se possível, fazer alguma coisa de bom ao outro. Outro dia eu ouvi um pensamento que vai nesse rumo que você está falando, teria para a gente pensar, né? O homem conseguiu chegar na Lua, mas não consegue amar o próprio irmão, né? O que que adianta a gente alcançar voos gigantescos, mas as nossas questões básicas de cisquinho, como nem como Chico, né, de poeirinha que nós somos, a gente não conseguir fazer. Então não tem que ter pressa. Mediunidade é intermédio. Então que nós possamos ser os melhores intermediários no quê? No que precisa, gente. A gente já falou várias vezes aqui. Mediunidade é só psicofonia, psicografia? Não, mediunidade é alguém está precisando de um sorriso, de um abraço, de um ouvido. Você está percebendo que aquele irmão está precisando de algo e está sendo inspirado. Olha para ele, sorria para ele, conversa com ele, mostra para ele que ele existe, que alguém está vendo. É mediunidade. Então, cada um vai fazer no seu aspecto, né? O que o Kardec sempre nos chama ao estudo, ao entendimento, e também, como o Marcos falou, a atualização. A atualização dentro do quê? Dentro da razão, da fé raciocinada. Não é atualizar porque, vamos atualizar, esquece tudo que ele falou e vamos começar do zero. Não. Dentro de tudo que ele falou, vamos dar continuidade, que foi o que o Kardec nos deixou. Reflita, a ciência vai evoluir, vai mudar, vai modernizar. Então, a gente precisa. Já dentro da própria experiência, é isso que acontecia. Vamos formar médium logo aí, que a gente está precisando de trabalhador. Formar qualquer coisa para quê? Para dar mais trabalho? Não adianta. Então, vai com calma, forme melhor, usando todo esse amparo da experiência, e mesmo a questão que Kardec pontua muito do desenvolvimento na casa, que na época dele não tinha tantos centros, tantos locais que realizavam isso, mas vamos pensar, se eu não tenho experiência, não tenho entendimento, não tenho a sustentação, eu vou fazer isso dentro do meu lar? Eu posso ter uma série de complicações. Então, o melhor lugar para eu desenvolver é um local que é propício para isso, onde eu vou ter alguém que me auxilia, alguém que me sustenta, se der alguma coisa errada, que vai me proteger, que vai me amparar, e dessa forma eu vou aprendendo a lidar com a minha ferramenta de uma forma mais segura, mais tranquila, e se eu conseguir ligar e desligar as minhas chaves nos momentos corretos, eu não vou levar para minha casa o que eu não preciso levar. Eu não vou trazer da minha casa o que não preciso trazer para a reunião. Então, são formas que a gente vai desenvolvendo com mais disciplina, com mais critério, com mais conhecimento, para que a gente possa desenvolver de uma forma
mas eficaz. Eficaz no sentido da utilidade. Para que eu vou ser médium? Para quem? Por quê? Em primeiro lugar, por nós, porque nós vamos evoluir trabalhando bem a nossa ferramenta, mas que a gente possa, vamos por um caminho menos tortuoso, um caminho mais reto, já com uma baliza melhor ali, fica mais fácil para todo mundo, né? Pode falar, Sandra. Um ponto que eu acho importante aqui, que está nesse trabalho de hoje, é quando ele diz de médiuns aspirantes, né? Os que estão começando e que se pedem auxílio dos espíritos, que querem porque querem escrever de qualquer forma, que acham lindo, maravilhoso, na realidade é a vaidade e o orgulho da criatura, e pedem auxílio dos espíritos, e ele deixa bem claro aqui o perigo, né? E por isso que eu acho que era bom nós falarmos um pouco disso. Aqueles que estão nos ouvindo, que estão iniciando uma doutrina, que estão começando a se desenvolver agora, saber o perigo que é você pedir auxílio para obter uma coisa que não há condição de obter se você não foi preparado para isso. Na semana passada, nós falamos 2 vezes sobre como pedir, e aqui ele diz assim, Kardec: em nome de Deus Todo-Poderoso, rogamos aos bons espíritos. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para aqueles que conhecem, que não se apeguem assim, eu vou pedir para a espiritualidade, para os bons espíritos, porque, como nós falamos, como você falou até agora, Marcos, é todo um contexto, né? E está muito dentro desse contexto a moral de cada um, o nosso pensamento, a nossa sintonia, a nossa afinidade, e com o que nós nos afinamos, não é mesmo? Quando uma pessoa deseja demasiadamente algo, como ser um médium escrevente, por vaidade, como você falou agora há pouco, né? Uma intenção não tão nobre, porque uma intenção nobre é como a Vanessa falou agora há pouco. Somos instrumentos do plano espiritual, trabalhando da melhor forma possível, naquilo que é possível, dentro do que é necessário. E quando a pessoa deseja, por uma vaidade qualquer, seja ela qual for, que se liga a espíritos que são mais brincalhões, espíritos que não estão bem preparados, dificilmente depois ela vai conseguir se libertar dessas criaturas, que muitas vezes, ou quase sempre, vão prejudicar a sua vida em N sentidos. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante, muito importante de deixar claro. Eu acho que é algo muito importante, que não é na época de Kardec, óbvio que não, como você falou, Vanessa, mas hoje em dia, quase todos os centros espíritas têm escolas mediúnicas, vários cursos para que se possa fazer, para que se possa aprender, para que se possa desenvolver, se realmente se tem essa capacidade. Que não deve-se nunca, jamais, ficar pedindo auxílio daqueles que não são não inferiores, viu, Tereza, como você falou, mas espíritos que não estão assim tão, digamos assim, instruídos para poder ajudar, que tem outras finalidades também. Então, essa é algo importante que eu acho nesse capítulo que devemos deixar bem ressaltado para quem está começando, para quem tem vontade, ou para quem está querendo ir por esse caminho. Muito bom, gostei bastante do que eu ouvi da Tereza, da Vanessa, da Sandra. Concordo com todas, né? Percebi que a Sandra até tentou escolher a palavra aí para não repetir o que eu falei, né? Espírito inferior, por causa da observação da Tereza, mas eu acho legal e concordo, né? O pensamento da Tereza, ele é correto, mas a gente não fala inferior, como na própria obra do Kardec está dizendo, não é menosprezando o espírito, porque a superioridade e a inferioridade, elas são relativas sempre a alguma coisa, né? Eu posso ser superior a algo, mas eu vou ser inferior a outra coisa, né? Então, na linguagem do Kardec, ele usa espírito inferior, mas seriam irmãos nossos aí num degrau abaixo da nossa, né, da nossa compreensão, talvez, alguma coisa assim. Então, é legal a gente começar a raciocinar dessa forma, né, para
para poder se colocar também, se situar dentro de uma escala aí mais realista, né? E de tudo isso, então, eu acho que é importante, como você falou, Sandra, a gente evitar essas evocações, né? Ah, eu queria tanto que receber uma mensagem do Emmanuel, né? Eu quero receber, estou me desenvolvendo aqui. Puxa, se André Luiz viesse escrever por mim, olha, com certeza, se você estiver fazendo isso num ambiente propício à mistificação, você vai receber uma mensagem do Espírito que vai assinar como André Luiz, né? E aí isso pode ser o início de um processo de fascinação, que é o grau mais alto aí da obsessão, não é? O médium não consegue enxergar mais que está fazendo, às vezes, até papel ridículo, não é? Então, qual que é o ambiente que é propício a mistificações? É onde não existe equilíbrio, não existe a boa moralidade, não existe a preparação espiritual, não é? O Chico vai ser sempre uma referência para tudo que a gente falar de espiritismo, pelo menos para mim, né? E eu li uma vez ali numa das biografias dele, que quando ele foi escrever o livro Paulo Estevam, quando ele escreveu o livro, se não me engano, durou 8 meses a psicografia do livro, no final o Chico teve uma visão, né, ampliada do mundo espiritual. Na hora que ele acabou lá a última página do livro, colocou o ponto final, uma equipe de trabalhadores entrou no quarto que ele usava para receber aquele livro e começou a desmontar uma espécie de biombo, não é? Um isolamento que tinha sido feito ali para que ele pudesse trabalhar sem nenhum tipo de interferência externa. Mais uma vez falamos, o Chico era o Chico, né? O livro Paulo Estevam tem conceitos ali importantíssimos, tal, não sei o que lá. Então, é lógico, ele não podia ter interferências que se miscuíssem aí nessa obra dele, tá? Mas se eu quero desenvolver a minha mediunidade na minha casa, né? Eu estou ali na mesma mesa que eu uso para trabalhar, para comer, para jogar meu baralho no fim de semana, não sei o que lá, tal, né? Eu não estou com aquele isolamento, né, que o Chico tinha lá na casa dele. Ou seja, o meu ambiente é propício à mistificação, mesmo que eu seja uma pessoa boa, positiva. De repente, o meu vizinho, ele está envolvido ali com pensamentos muito baixos, não é? E aquela influência, de repente, acaba resvalando na minha casa, alguma coisa assim. Então, em primeiro lugar, eu tenho certeza de que a mediunidade se desenvolve em qualquer lugar, mas ela é desenvolvida com mais segurança dentro de um centro espírita sério, não é? E que tem uma escola mediúnica já seguindo determinados procedimentos. Segundo, existe uma falsa ideia entre muitos iniciantes que o personagem mais importante da casa espírita é o médium. Isso é falso, gente, né? Existe essa ideia. Ah, mas eu queria tanto ser médium, né? Olha, eu estou aqui no curso básico, eu vi que eu tenho que fazer 2 anos de básico, 2 anos de aprendizes e 3 anos de mediúnico. Quer dizer, daqui a 7 anos, mas não interessa, eu vou fazer esses 7 anos porque eu quero ser médium, né? Por que quer ser médium? É o que a Vanessa falou. Qualquer atividade que você faça vai ser importante. Não é? A humildade citada pela Teresa, ela está no servir, não é? Quando nós aprendemos a servir desinteressadamente, nós estamos praticando a humildade. A pessoa que está lá na recepção do centro, que normalmente eles colocam quem está começando os cursos na casa, não é? Olha, você já está aqui há uns 2, 3 meses, tal, já pode ser trabalhador, né? Está firme, não falta, está interessado, a direção viu que você é uma pessoa que tem futuro aqui dentro, então você vai ficar na recepção. Às vezes o cara fica decepcionado. Ah, na recepção, eu queria ter um outro trabalho. O recepcionista do centro espírito, eu acho que ele é o personagem mais importante da casa. Por quê? Imagina, não o trabalhador que vai lá toda semana, imagina alguém que chega pela primeira vez no centro, ele está vindo de, sei lá, de uma igreja, de um templo, de outra religião, ou não está vindo de religião nenhuma, ele está decepcionado, ele está amargurado, ele está pedindo consolo, não é? E quer respostas, e ele é recebido ali por alguém que está de cara feia, que dá de má vontade, que não fala boa noite, não dá um sorriso, não pergunta o nome dele, não é? Nunca mais vai voltar naquele centro, gente. Ele vai encontrar mais do mesmo que existe aí fora. E se o recepcionista for caloroso, não é? Não precisa beijar, abraçar, dar mão, não tem intimidade para fazer isso, mas, ó, por favor, venha para cá, o senhor já passou no atendimento fraterno, o senhor tem um cartãozinho aqui, bom tratamento, tá, né? Tudo isso daí que pode acontecer ali que um bom recepcionista pode fazer. Esse cara, ou essa cara, não é? Essa pessoa que está lá, é o mais importante do centro, gente, né?
Então, o médium vai ser lá dentro, o médium vai atuar nos bastidores. E o estudo, ele tem que ser contínuo, porque não adianta também a pessoa terminar todos os cursos que a casa pode oferecer, agora eu vou trabalhar. Existem as reciclagens, não é? E aí você vai encontrar aquele trabalhador médium ou não e falar assim, imagina que eu vou fazer esse curso, eu já sou espírita há 30 anos, né? Não pode, gente, tem que se reciclar, tem que ir para lá, tem que fazer. Um exemplo, eu tenho um exemplo pessoal, meu. Dizem que a gente não pode dar exemplos pessoais nas palestras, mas aqui não é uma palestra, é um bate-papo, né? Eu estou participando de um treinamento numa casa espírita que eu colaboro. Eles vão começar um trabalho lá de evangelho e psicografia. A pessoa que quiser assistir ao comentário evangélico vai colocar o nome numa folha de papel e no final vai ter uma mensagem do plano espiritual. Não é mensagem de parente, não é as cartas ali famosas do Chico Xavier, não. Ou uma mensagem de incentivo, de consolo, de orientação, não é? E vai, eu sou médium psicógrafo há 35 anos. Eu estou treinando há 4 meses para participar desse trabalho. Por quê? Porque é um trabalho que eu nunca fiz na vida. Eu psicografo outro tipo de mensagem, não essa mensagem dirigida para consolo, para orientação para a pessoa. Estamos todos que vão participar desse trabalho, eu, os outros médios, eu, os expositores, há 4 meses treinando. E provavelmente vamos ficar mais 2 ou 3 ainda antes do trabalho começar na Casa Espírita. Por quê? Porque é importante o aprimoramento. Né? Quando a gente volta lá para o significado de desenvolvimento no dicionário, dar seguimento. O desenvolvimento mediúnico ele não vai ocorrer num instante para o outro. Olha, eu não era médium, eu acionei o interruptor, agora eu sou, me desenvolvi. Não é assim. Eu vou me desenvolvendo ao longo do tempo. Voltando, né, vai ficar um lugar comum já a gente falar, voltando no querido Francisco Cândido Xavier, o que aconteceu? Ele atuou mediunicamente, eu acho que 50 anos, não é? Para então começar a produzir as cartas de consolo. Antes a tarefa dele era literária, depois, e mesmo depois ele continuou produzindo livros, mas o boom, né, o grande volume literário se deu aí até 1970, mais ou menos, aí ele vai no programa Pinga Fogo da TV Tupi, não é? Explode aquele programa, ele é convidado para voltar lá em pouquíssimo tempo uma segunda vez, e depois disso começam as romarias ao Uberaba, ou seja, existia um planejamento espiritual para que ele se desenvolvesse ao longo de décadas mediunicamente, para então estar preparado para receber essas cartas de consolo que são tão famosas para ele. Ou seja, não é dar seguimento, fazer crescer, progredir, é pegar a faculdade mediúnica e aprimorá-la cada vez mais. Porque a mediunidade, isso está escrito, agora não vou lembrar qual obra de Kardec, ela é uma característica dos mundos mais perfeitos, não é? A própria comunicação telepática, os espíritos não precisam falar, eles sentem, não é? A vibração do outro, entendem o que o outro quer dizer. Pelo pensamento, isso é a mediunidade, não é? A mediunidade de uma das formas mais puras dela, que é característica comum de todos os espíritos desses mundos mais adiantados. A nossa tarefa só tem início, Marcos. O Só desenvolvimento início, não tem verdade. fim. É verdade. Então, mas aí, Desculpa, levando em consideração isso que vocês estão falando, eu não acho que só o principiante tem que ser aquele que abre a porta, fecha a porta ou faz as atividades. Aquele que tem muita experiência também tem que ter humildade para fazer isso. Opa, bastante. Por que que eu falo isso? Porque teve trabalhos que eu me afastei quando não me deixaram mais fazer isso. Porque é justamente ali que você baixa a crista e bota a mão na massa e faça o trabalho um pouco braçal, né? Não é? Trabalho braçal faz a gente se reposicionar. Porque vocês vêm falando coisas fundamentais para se pensar. Nós estamos falando, como já dizíamos na semana passada, a formação de médium. Ninguém forma médium. Ninguém forma médium. E aí agora você chegou no ponto, né, Vanessa? É um desenvolvimento que é contínuo. Tanto que quando nós desencarnarmos, vamos continuar o desenvolvimento mediúnico. Porque o espírito desencarnado também é médium. Nós somos um espírito que carrega, quando estamos encarnados, uma mediunidade para este planeta. Mas quer dizer, então, que os espíritos não têm para outras esferas? Há muitas moradas na casa do meu pai.
Como é que se comunicam com as outras moradas? Então, aí, por que que é importante isso? Porque não existe processo, não existe diagnóstico, porque não tem como você olhar, né, a brincadeira. Quem vê cara não vê coração mesmo. Quem vê cara não vê coração mesmo, porque você não está falando da mesma coisa. Educação mediúnica nem sempre prevê desenvolvimento. Porque tem pessoas que acham que ter o conhecimento da mediunidade intelectualmente é saber mediunidade. Não, não, não. Você só vai saber quando você praticar. Você só vai saber quando você botar a mão na massa e você se entregar a dizer o seguinte: tá bom, tô aqui. Que é o que o Marcos estava falando. Nós aqui, Marcos, tivemos o nosso SOS, que foi um exemplo. Quando nós começamos com o SOS, nós estávamos prontos para começar a receber pessoas. E aí, nós tivemos o apoio de uma federação de fora de São Paulo, que disse: não, 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 não cometam os erros que nós cometemos. Nos forneceram todo o material e aí nós fomos para o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque atender presencialmente é uma coisa, virtualmente é outra. E o quê? Eles já têm experiência de antes da pandemia de ter atendido virtualmente. Bacana. E para nossa surpresa, falando em modernidade, que foi o que você disse, eu estou trazendo exemplo, eu descobri que o atendimento virtual, que aí de outras formas, começou com telefone, já é da década de 90, não é agora, já é muito antigo. Coisa que eu não sabia. Também não. Então, não, eu não tinha a mínima ideia, porque daí surgiu essa pergunta: peraí, mas já tem gente fazendo isso, sim, em outros lugares, onde tem casas maiores, em outros lugares que não tem trabalhadores que atendiam com telefone há muito tempo atrás, naquele sistema PABX. E aí, eu falei assim, Acho que poxa, ela Travou aí, travei. congelou, né? travou. Vou aproveitar e vou falar uma coisa, então. Ela falou, né, da... Voltou. É. Por favor. Não, é que eu estava dizendo assim que aí foi um grande aprendizado para nós, que nos colocou diante de vamos estudar tudo de novo. E estamos estudando, estamos atendendo muito mais a espiritualidade do que fisicamente. Que legal. Essa é uma coisa que a Casa Espírita Virtual tem de melhor. Para nós, agora, eu posso dizer isso, com todas as letrinhas. Nós somos uma Casa Espírita Virtual que atende muito mais ao plano espiritual do que aos encarnados. Por quê? Porque nós temos assistência que é só para o plano espiritual. E colocar isso na cabeça do médium, que não vai ter um assistido que vai estar ali, mas que tem um plano espiritual que é assistido. Então, quando a Teresa falou do inferior e superior, existem momentos diferentes. Escala espírita foi interessante para isso, para dizer que nós estamos em momentos diferentes. Mas todo mundo é igual. Todo mundo é igual no que tange a você trabalha por amor ou você trabalha porque você quer alguma coisa. Você serve. Como é que é aquela história? Você vive para servir ou serve para viver? Pode falar, Mar. Eu ia dizer duas coisas, né? Eu acho que até o tempo está acabando, mas rapidão. Você disse que o espírito continua, né, sendo médium. A gente tem um exemplo disso no livro Libertação, do André Luiz, né? Lá no finalzinho do livro, já dando spoiler, né, para quem não leu, eu não vou dizer nome de personagem nem nada, mas vai ter um momento que vem um espírito de uma esfera mais elevada, não é? E aí ele vai conversar com alguém que está aqui desencarnado, mas está ainda no plano terrestre, e um dos espíritos que acompanha André Luiz, então, ele se coloca na posição de médium. Ele se recolhe num canto, se concentra, não sei quem lê o livro se lembra disso, não é? Acho que é o Gúbio, não lembro o nome dele direito, né? E aí ele dá, então, condições para aquele espírito
espírito venha e se manifeste. É um exemplo da mediunidade no mundo espiritual. E o segundo, né, dessa coisa da humildade, da gente usar a mediunidade para servir. Muitos médiuns que desenvolvem a psicofonia, que é a mediunidade da fala, acabam trabalhando em reuniões de orientação a espíritos desencarnados, não é? O espírito não sabe que desencarnou, ou sabe que desencarnou, mas está lá num estado de sofrimento e tal. Eu acho que esse papel do médium psicofônico numa reunião de orientação é uma das formas de caridade mais desinteressadas que existe. Por quê? Porque se o médium tiver só a psicofonia e não tiver a vidência, por exemplo, ele não sabe se o espírito que ele está dando a passividade ali é homem, é mulher, é rico, é pobre, é branco, é negro, é jovem, é idoso, e isso não importa, não é? Mas ele está dando a passividade para alguém necessitado, e talvez ele nunca mais vai encontrar com aquele espírito na vida. Pode ser que no mundo espiritual depois se encontre e tal, mas a probabilidade é muito pequena, não é? Ou seja, durante alguns minutos ele está sendo útil a alguém completamente anônimo e que provavelmente não vai ser visto por ele de novo depois. Isso é servir desinteressadamente. É o papel do médium ali, sem nenhum tipo de interesse ou de recompensa que ele possa avaliar. É lógico que existe a recompensa. Fazer o bem sempre vai nos trazer o bem de volta, não é? Mas, enfim, eu acho que a gente deixa claro assim, não é? É a humildade de servir por servir e não, como é que você falou, Silvana? Viver para servir, servir para viver. Viver para servir ou servir para viver? Alguma coisa assim. É isso. Uma outra coisa que eu acho bem bacana ressaltar, eu antigamente eu achava, e aí vem, na verdade são dois pontos. Antigamente eu achava que você tinha esse cuidado que o Kardec está falando, que vocês falaram muito bem, bacana, concordo com tudo, assino embaixo, mas coloco uma ressalva. Às vezes é importante que haja uma queda do médium, porque é justamente ali onde ele reajusta as coisas que ele precisava e ele se comprometeu com exatamente isso. Então, vamos prestar bastante atenção, que é o ponto em que nos carrega para o desequilíbrio, para não sei o que aí, várias coisas. Cada um sabe o que já aconteceu na sua existência e vamos embora. Ali é que vem aquela perguntinha que eu sempre faço e que eu não sei resposta. Você é um bom médium, um médium bom? Não vai responder aqui encarnado, você vai responder desencarnado. Porque daí você vai reavaliar tudo que você fez, se você caiu, por que caiu e se você conseguiu superar a sua queda. Porque o importante não é cair. É importante cair, é não ficar caído. Porque Jesus foi resgatar Judas. Jesus foi resgatar Judas, foi ajudar. Se tem um amigo meu que eu não posso ir antes de chamar ele para ele vir porque ele caiu. Esse é um ponto, assim, para mim, fundamental, porque eu já caí muitas vezes. Vou cair para frente? Mas não tenho dúvida nenhuma, tanto que eu sei que eu estou garantido um estágio no umbral e espero encontrar vocês lá para me ajudar, ou para me resgatar. Segundo ponto, segundo ponto nisso, nós costumamos chamar de obsessão porque o médium se desequilibrou e se ligou a espíritos. Não, foi o médium que chamou, não foi o espírito que veio. É o médium que chama, é o médium que faz com que alguns espíritos fiquem aprisionados a ele. E a gente tem que tirar essa ideia de, por exemplo, eu sou muito amiga, né? Eu sou muito amiga de algumas pessoas. Eu vou fazer de tudo que eu quiser porque eu gosto dessas pessoas. Se eu não gosto, eu vou tentar dar um jeitinho de tô muito aí, não quero, porque eu não adianta. A gente costuma brincar que o santo não bate, não é o santo que não bate. É o que não é de santo que não bate. E aí a Teresa está colocando horário, eu acho muito importante dizer isso. Quem obsedia quando está usando a mediunidade é o próprio médium, não é só os espíritos. Vamos tirar a responsabilidade e vamos devolver para nós mesmos. É nós que temos que trabalhar com isso. Não é o espírito desencarnado, é o espírito encarnado.
Não sei se faz sentido para vocês, mas eu sempre penso nisso. Muito bom, eu vou encerrar. Eu ia falar três coisas aqui, mas por causa do tempo eu vou falar uma só, tá? Seguinte, eu disse no começo que não existe receita de bolo, né? Mas existe uma rota para a gente falhar o mínimo possível no desempenho da mediunidade. É a mediunidade com Jesus, né? E aí cada um vai interpretar da forma que bem entender isso daí. Seguindo a mediunidade com Jesus, as chances de nós cairmos vão ser diminuídas. Ainda cairemos, porque cair faz parte do processo de aprender a caminhar. Não é só olhar um bebê que a gente tem a ideia bem exata disso. Mas estando mediunicamente com Jesus, essas quedas serão talvez mais rápidas e menos dolorosas. Tudo bem, Tereza, você que pediu o horário, encerre para nós, então. Tá certo. Então, agradecendo, né, a todos que estão aqui presentes. E vamos encerrando mais um Mediunidade Evangelho no Café, agradecendo sempre a espiritualidade que nos assiste, aos nossos mentores, vibrando por esse espaço, vibrando por todos aqui, vibrando pelos nossos amigos, nossos inimigos, vibrando por nós mesmos, sempre em gratidão aos nossos mentores, a Jesus, a Deus, que nos dá essas oportunidades, que nos permite essas reuniões de estudo. Gratidão, gratidão, Deus. Dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, e pedimos permissão para encerrar o nosso estudo de hoje. Gratidão.